modalidade de trabalho, visto que esse tipo de contratação é regulamentada por lei. Com o aumento da demanda no comércio, serviços e logísticas no fim do ano, 450 mil vagas temporárias devem ser abertas em todo o país, segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário. Datas como a Black Friday e o Natal impulsionam essas contratações, feitas aí para atender a maior demanda do período. E a gente convidou aqui o advogado trabalhista Giovanni César, que está ao vivo aqui com a gente, para esclarecer esses direitos, né? Doutor, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Conexão RS. Primeiro, fala para a gente, quando nós falamos de empregos temporários ou vagas temporárias, a gente pouco pensa, de fato, nessa questão da legislação. Mas é importante dizer, tem uma legislação que rege, que assegura direitos para esse trabalhador também? Oi, Bruna. Boa tarde, é um prazer falar com você, com toda a sua audiência. Sim, Bruna, a lei do trabalho temporário ela é regulamentada por uma lei antiga de 1974 e a reforma trabalhista de 2007 colocou mais alguns incrementos nessa relação. Então, é uma lei, é um contrato regulamentado, sim. Bacana. E como é que funciona, doutora, essa contratação dessas vagas temporárias? Falando aí desses direitos, vamos explicar um pouquinho. De repente tem alguém que está pleiteando uma vaga temporária porque infelizmente está desempregado, enfim, precisa saber como é que funciona, o que claro, em suma, né, essa lei diz a respeito disso. É uma excelente pergunta, Bruna, gera bastante dúvida. O contrato temporário ele é formado por 3 agentes, vamos dizer assim, o trabalhador, a empresa que contrata e uma empresa intermediária. Então, para a gente da Justiça, seria basicamente como um contrato temporário. Por quê? Porque precisa de uma empresa intermediária para contratar esse trabalhador. Perfeito, entendi. Qual é a duração máxima, doutor, permitida para esse tipo de contrato de trabalho temporário? Esse contrato ele pode ser feito com um prazo de 180 dias no primeiro momento, mas ele pode ser prorrogado por mais 90 dias. Então, são 180 prorrogado por 90 dias. E é importante mencionar que ele tem o mesmo direito que um trabalhador comum. Um trabalhador comum, que eu digo, um trabalhador da empresa. Deve ser garantido para ele os mesmos direitos desse trabalhador. Vamos lembrar, então, para quem está nos acompanhando, quais são esses direitos? Perfeito. Seria direito a um salário equiparado aos funcionários dessa empresa, seria ter direito a um adicional noturno, direito à hora extra, ele tem direito ao mesmo vale-refeição, ao mesmo vale-transporte, aos mesmos valores depositados no fundo de garantia. O que muda no caso dele é com relação à rescisão, porque quando ele sai, quando ele se desliga da empresa, ao contrário de um trabalhador orgânico, vamos dizer assim, ele não teria direito a aviso prévio, a multa do fundo de garantia e ao seguro-desemprego também ele não tem direito. Pois é, justamente isso que eu ia lhe perguntar. Existe uma estabilidade ou algum tipo de proteção? Digamos, a pessoa foi contratada para trabalhar por 2 meses. Ali chegou 1 mês e 15 dias, aquele contrato é rescindido. O que acontece? Ela tem algum direito por esse contrato ter sido rompido antes do tempo? Ela teria o direito os mesmos direitos do que um funcionário comum. Então, ela teria direito às férias desse período, ela teria direito ao 13º desse período, aos dias trabalhados. O que ela não teria direito é a multa do fundo de garantia, embora o fundo de garantia para ela tem que ser depositado e ela vai sacar o valor do fundo de garantia. O que ela não vai ter direito é a multa do fundo de garantia. Perfeito. Essa época tem muita gente, né, doutor, que opta, inclusive como a gente mencionou aqui e a reportagem anterior aqui, a nossa entrevista mostrou, muitas pessoas entram nessa modalidade de emprego temporário, porém conseguem aí continuar, quer dizer, fazem um bom trabalho, se mostram proativas, competentes, dedicadas e conseguem, de fato, um emprego efetivo. Isso é muito bom, né, doutor? Isso é fantástico, porque ao contrário de uma entrevista que o trabalhador tem ali 15, 20 minutos para se mostrar e às vezes ele fica nervoso, no trabalho temporário ele tem um tempo para trabalhar, né? Ele tem 180 dias e renovados por mais 90 dias. Então, ele tem um tempo para trabalhar, para mostrar seu valor, para mostrar suas atividades e isso facilita muito a contratação. A gente tem diversos casos que o trabalhador ele entra
como um temporário e depois ele passa a ser um trabalhador orgânico direto da empresa e segue uma carreira extensa, uma carreira cheia de vitórias. Que coisa boa, isso é muito legal. Doutor, quero lhe agradecer, a gente conversou com o advogado trabalhista, o doutor Giovanni César. Muito obrigada pela sua informação aqui, por ceder um pouco do teu tempo para explicar isso para a gente. Seja sempre bem-vindo ao Conexão RS. Agradeço, Bruna. Muito obrigado pela oportunidade e por levantar uma pauta tão atual. Tá certo. Obrigada, doutor.